Nesse período de férias, nós não esquecemos de vocês, pelo contrário, e vamos deixar aqui um presentinho. Vou citar os 7 momentos críticos mais especiais do ano para mim, e o Rodrigo vai falar depois 7 arenas do 7 que ele recomenda para vocês. Hal Hartley foi sensacional fazer uma semana sobre ele, até porque se enquadra perfeitamente na filosofia do 7x7. Diretor que venceu o Le Fest esse ano em Lisboa com Where to Land, que os portugueses traduziram como Onde Aterrar. O cinema independente americano começou, o pai do cinema independente americano é o John Cassavetes. Depois dele, outros grandes cineastas, como Jim Jarmusch, vieram. E na virada da década de 80 para 90, alguns cineastas americanos surgiram, como Paul Thomas Anderson, como Todd Haynes. E o Hal Hartley, para mim, é o mais interessante desses todos cineastas independentes, ali na essência do termo indie americano. James Spader. James Todd Spader nasceu em 7 de fevereiro de 1960 em Boston, Massachusetts, filho de professores. Estudou em instituições onde seus pais lecionavam e frequentou a Phillips Academy, mas abandonou o curso no segundo ano para seguir carreira como ator em Nova York. No cinema, ganhou destaque com Sexo, Mentiras e Videotape, pelo qual recebeu o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cannes. Atuou também em Crash, Estranhos Prazeres, Stargate, Secretária e Lincoln, dirigido por Steven Spielberg. Na televisão, interpretou Alan Shore em The Practice e no spin-off Boston Legal, conquistando 2 Emmys consecutivos de melhor ator em série dramática. Também estrelou The Blacklist e participou da 8ª temporada de The Office. Diretoras da Nova Hollywood. A chamada Nova Hollywood, movimento que renovou o cinema americano entre o fim dos anos 60 e os anos 70, ficou marcada por nomes como Scorsese, Coppola, Spielberg e Altman. Mas poucas vezes se lembra das mulheres que também abriram caminhos nesse período, enfrentando preconceitos estruturais dentro da indústria. Entre essas pioneiras está Elaine May, que deixou sua marca com uma filmografia curta, mas impactante. Vinda da comédia, May tinha uma visão ácida sobre relacionamentos e poder. Seu segundo longa, The Heartbreak Kid, de 1972, foi aclamado pela crítica como uma comédia amarga e sofisticada sobre casamento e desejo. O filme se destacou por desconstruir os ideais românticos do gênero e expor com ironia as fragilidades do comportamento masculino. Além de Elaine May, outras diretoras desafiaram os limites da Nova Hollywood, como John Micklin Silver, que dirigiu Between the Lines, um retrato da juventude urbana, e Barbara Loden, com Wanda, um drama cru e independente que influenciou cineastas do mundo todo. Esses nomes ajudaram a abrir espaço para gerações seguintes, mesmo sem receberem o mesmo reconhecimento que seus colegas homens. O que temos aqui mais? Mike Leigh, um gênio do cinema britânico contemporâneo. Mike Leigh, que lançou um filme recente que não teve espaço no Brasil ainda, O Hard Truths, que é um belíssimo filme. Esses cineastas britânicos, os artistas britânicos de um modo geral, levando para a música também, eles são dotados de uma consciência social maior do que qualquer outro cineasta. O Mike Leigh, ele tem similaridades muito grandes com o cinema do Ken Loach, no seu retrato das mazelas sociais na Inglaterra e principalmente de focar na classe trabalhadora e nos operários britânicos. Mas ele também tem uma estética mais particular, mais elaborada que o Ken Loach. É um cineasta que gosta muito também de trabalhar estudos de personagens moralmente complexos, tramas que testam a moral do espectador. E é um dos grandes cineastas, não só do Reino Unido, mas do mundo. O nosso cara que é seu amigo, Harmony Korine, também foi um cara que teve uma semana especial aqui no... Ele não é meu amigo, é um diretor que eu admiro, que eu cruzei com ele local, mas eu acho que o Gustavo exagera no meu afeto pelo realizador de Gummo. Há um componente físico que estou perseguindo, uma sensação de inquietação ou uma sensação de confusão, transcendência, perplexidade, excitação e humor, diz Korine.
Com raízes no grotesco americano moderno, o trabalho do artista e cineasta de Miami, Harmony Korine, de 52 anos, tem se mostrado influente e divisivo em igual medida. Amante do slapstick e do vaudeville, ele cunhou o termo mistaquismo para descrever seu emprego de uma estética rebelde e de um humor não sequencial. Para fechar, nesses melhores momentos aqui, um ator que você gosta, James Cagney. Com certeza. Acho que esse é uma das figuras mais frenéticas de Hollywood, porque ele tem um estilo de interpretação que ficou muito demarcado, desde de Inimigo Público ao Yankee Doodle Dandy, pelo um jeito meio Tem uma forma bravo, de dançar singularíssima, peculiar, né? O durão por excelência. James Cagney nasceu em 17 de julho de 1899, em Nova York, e se tornou um dos atores mais emblemáticos da Era de Ouro de Hollywood. Conhecido por sua energia intensa e presença marcante, ele foi pioneiro em papéis de gangsters, mas também demonstrou versatilidade em musicais e comédias. Seu primeiro grande sucesso veio com The Public Enemy, de 1931, onde sua interpretação de um criminoso o levou ao estrelato. Em Angels with Dirty Faces, de 1938, Cagney interpretou um bandido que, ao ser condenado à morte, é persuadido por um amigo de infância, agora padre, a demonstrar covardia na cadeira elétrica para desencorajar jovens delinquentes. A ideia desse nosso papo aqui não só é que vocês possam ruminar tudo aquilo que a gente criou, mas a gente demonstrar para vocês que papos que, de uma certa maneira, estão demarcados por grandes eventos do ano, a gente construiu cada um deles de uma maneira que eles ficassem, que eles permanecessem. Eu acho que dos arenas que eu pude fazer, eu destacaria para vocês com muito carinho a cobertura do Festival de Cannes, que eu acho que a gente fez, assim, principalmente pela galera que montou o programa, assim, um trabalho muito frenético no Palácio dos Festivais, principalmente porque eu filmei muita coisa clandestinamente. Botei o meu na reta por você! Eu tô gravando esse vídeo para vocês no último dia do Festival de Cannes de 2025. Eu tô falando aqui do dia 24 de maio, depois de uma maratona excruciante, mas muito prazerosa. Que aqui a gente no Arena no 7, no canal 7x7, buscando uma espécie de geografia dos afetos a partir do audiovisual. Discutiu-se muito a questão da paternidade, o lugar da infância no mundo contemporâneo, o espaço de voz para nações assoladas pela guerra e por conflitos, e, sobretudo, a identidade brasileira, à sombra da ditadura, à sombra de uma reconstrução pós-Bolsonaro, um Brasil da era Lula. Isso tudo a gente viu aqui com um agente secreto, concorrente nacional, que ganhou os prêmios de melhor direção para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura. Eu acho que um outro ponto bacana aqui foi fazer uma reflexão sobre o Super-Homem. O James Gunn presenteou a gente com uma releitura do Último Filho de Krypton muito poderosa, e eu passei em revista as encarnações das histórias em quadrinhos da Marvel numa peleja contra o Paladino da DC, e eu tenho muito carinho por falar do Christopher Reeve. Eu acho que, assim, um dos filmes mais esperados de 2025, de longe, e que pode mudar tudo pro lugar dos quadrinhos na telona, é o Superman do James Gunn, o diretor que nos deu Guardiões da Galáxia, que nos deu Esquadrão Suicida, que trabalhou agora na animação Comando das Criaturas, que está na Max, que é espetacular. E eu acho que um ponto interessante, assim, a gente vai conhecer um novo Clark Kent, né, interpretado pelo David Corenswet, que fez Pearl, e a Rachel Burnham faz a Lois Lane nesse filme, que tem o Nicholas Hoult, de Um Grande Garoto, de Jurado número 2,
como Lex Luthor. Eu acho que um outro Arena que me deu muito júbilo de fazer, cinema dublado ou não dublado. Eu acho que a arte da versão brasileira, ela tem um lugar de muita relevância no nosso imaginário. Esse é um programa que só tem no set. Ninguém fala sobre dublagem. Dublagem aqui. E um dia Conan botou uma coroa sobre sua pesada cabeça. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Quem falava esse texto na versão brasileira do longa-metragem escrito por Oliver Stone e filmado por John Milius era Silvio Navas, que veio a ser a voz brasileira de Darth Vader, a primeira. Eu sou seu pai. A dublagem foi fundamental para que eu tivesse acesso e, sobretudo, interesse à arte, escutando a nata da dublagem da década de 80, como, por exemplo, o trabalho magistral do Sr. Ezio Ramos dublando Bill Murray em Os Caça-Fantasmas. Há certas coisas neste mundo que ficam muito além da compreensão humana. Eu acho que um outro ponto de muito carinho para mim foi um Arena no Set que a gente fez sobre a importância das listas cinematográficas para celebrar o fato de como era gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, ter sido incluído numa seleta de grandes filmes da década de 70 da revista IndieWire e demarcar o lugar do cinema brasileiro. Você sabia que os 3 maiores construtores de pirâmides da humanidade foram Kelps, Kefren e Miquerinos? Pois é, nesse hall de informações, o senhor Ricardo Mariano uma vez falou: o cineasta brasileiro responsável pela consolidação da modernidade, da produção e da realização de filmes no Brasil é Nelson Pereira dos Santos, que representa o país no exterior com uma leva de filmes de enorme sucesso, como Tenda dos Milagres, Jubiabá. Mas é o lado do prazer, né? Eu gosto de fazer filme. Eu tenho uma pretensão muito grande que um filme desse, ou muitos filmes como esse, possa contribuir para a gente raciocinar a respeito da nossa sociedade e tentar modificar. O programa de maior sucesso do nosso Arena foi um debate que eu abri sobre 2 astros que são do velho mundo, um irlandês e um inglês, e que no Brasil são dublados pela mesma figura, um mestre Armando Tiraboschi, Liam Neeson de um lado e Jason Statham do outro. A gente fez mais de um programa sobre esses gigantes, sendo que o primeiro foi um mega sucesso, e eu fiz um programa revisitando o sensacional Corra que a Polícia Vem Aí, The Naked Gun, do Leslie Nielsen. O novo é um pitelzinho com o Neeson brincando aí de ser comediante. Um episódio que colocou frente a frente Liam Neeson e Jason Statham. De um lado, um veterano que vinha de filmes de muito prestígio, como A Lista de Schindler. E do outro, um ferrabras da pancadaria, parceiro de Sylvester Stallone aí na franquia Os Mercenários, que começou na sua carreira numa troca com Guy Ritchie, todo estilizado. Esse ano, Liam Neeson tem pela frente um dos filmes mais esperados pelo circuito exibidor, que é a nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí, Naked Gun, em que ele substitui o Leslie Nielsen. Para fechar essa minha lembrança dos bons arenas, queria destacar um arena que a gente fez com muito afeto sobre o papel da TV Brasil em transformar a sua grade das noites, noite a noite, numa grande playlist de filmes brasileiros memoráveis. Tá rolando uma vitória para cinefilia nacional no âmbito da nossa TV aberta, graças a uma iniciativa de uma escritora e roteirista
que é a Antônia Pellegrino, está fazendo primorosamente na frente da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, enfim, a TV Brasil. O Bandido da Luz Vermelha, que exibe filmes de Helena Inês. O Bandido da Luz Vermelha, totalmente rodado no bairro mais perigoso de São Paulo, a Boca do Lixo. Não, o Rodrigo falou 6, eu acho. 6 e você 6 também. É, acho que falei 6. O diretor escolhe o 7. Posso dar uma sugestão, então? De repente, o Gustavo vai... Quando o Gustavo faz uma despedida, e aí Cara, eu acabo de receber um WhatsApp da nossa diretora aqui falando que a gente só falou 6 filmes cada um. Ih, caralho. Então, não é pra ser igual ao que eu tava fazendo agora, é isso? O que você acha do nome Abel Ferrara, o gênio do cinema marginal americano? Eu te diria que não apenas eu fico muito feliz em lembrar do programa que você fez dele, mas dizer pra vocês que em March Supreme, um dos grandes filmes de 2025, aposta pro Oscar, ele ataca de ator coadjuvante. Poucos cineastas têm uma assinatura tão crua, provocadora e intransigente quanto Abel Ferrara. Nascido em 1951, no Bronx, Nova York, ele é o que se pode chamar de um verdadeiro sobrevivente do cinema independente. De ascendência italiana e criação católica, Ferrara cresceu entre igrejas, becos e o caos urbano, um caldeirão de influências que moldaram sua obra e sua visão de mundo. Ele começou sua carreira nos anos 70, com filmes de baixíssimo orçamento, entre eles o cult The Driller Killer, um slasher sujo e ruidoso que já apontava para o tipo de cineasta que ele seria. 2 anos depois chamou a atenção com Mrs. 45, um filme de vingança feminista e brutal, considerado até hoje um marco do exploitation, com ambição autoral. Eu acho que eu citaria um programa que eu fiz sobre Hugo Carvana. Relembrar Bar Esperança e Vai Trabalhar Vagabundo dá muita alegria pra gente. O Carvana foi um ator seminal. Não por acaso, ele roubou os holofotes do Festival de Cannes em 2010, quando 5 vezes Favela, agora por Nós Mesmos, foi exibido numa sessão fora de competição. Ele sempre tinha um jeito de brilhar nas câmeras e por trás delas. Serei feliz. E eu acho que preciso fechar esse nosso papo te dando todos os meus aplausos, não só pelo livro sensacional que você lançou. Galera, se vocês ainda não conferiram o Momento Crítico, a gente não tem como fazer uma revisão do ano sem falar do livro sensacional. Muito obrigado por esta... Eu que agradeço. Petardo. Eu que agradeço pelos elogios do livro. Pô, você é uma inspiração aí na crítica. Mas é isso, então.